Olá, bem-vindos a O Mundo a Seus Pés, o podcast da secção internacional do Expresso. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor dessa secção, e tenho hoje comigo o camarada Hélder Gomes para falarmos sobre eleições que houve este domingo 18 de maio em países europeus. Vamos deixar as eleições portuguesas para os camaradas da política e falaremos das que aconteceram na Roménia e na Polónia e que se calhar até têm alguns pontos de contacto. Olá, Hélder. Olá, como estás? Muito bem, obrigado. Saúde-te a ti e ao Tomás Delfim, que assegura a qualidade técnica deste episódio, e também a todos os nossos ouvintes. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Hélder, vamos então atacar o sumo e o núcleo da questão, que é: houve eleições presidenciais em dois países da União Europeia, dois países do leste europeu, e em ambos havia candidatos mais sistémicos, ou seja, candidatos mais de partidos mais convencionais ou de tendências políticas mais convencionais da democracia liberal, e outros mais de outras fações. E olhando para os resultados, é preciso lembrar que num caso temos resultados finais, no outro caso foi a primeira volta de uma eleição que vai ter de ter uma segunda. Portanto, vamos resumindo e concluindo. Na Roménia, o independente Nicușor Dan, presidente da Câmara de Bucareste, a capital, venceu com 53% dos votos, 54% praticamente, a segunda volta das presidenciais, deixando para trás George Simeon, que era um candidato da direita radical, e isto é uma eleição muito complexa porque ela começou por ser disputada em novembro do ano passado, ficou em primeiro lugar um candidato de extrema-direita, mas a eleição foi anulada pelo Tribunal Constitucional Romeno, e o candidato que tinha ficado em primeiro lugar, que era Calin Georgescu, o tal candidato de extrema-direita, foi proibido de voltar a apresentar-se, e em vez disso tivemos, portanto, a disputa este domingo entre Nicușor Dan e George Simeon, e ganhou Nicușor Dan. O que é que isto significa? Pergunto-te eu, sendo que escreveste copiosamente para o Expresso sobre esta eleição e a eleição polaca, de que também falaremos hoje. Bem, o Simeon partia com vantagem, uma vantagem dada pelos 41% que teve na primeira volta, face aos 21%, mais coisa menos coisa, 21% de Dan, isto num universo de mais de uma dezena de candidatos. Portanto, ainda que as sondagens os pusessem numa segunda volta taco a taco, acabou por ser, esta vitória de Dan acabou por ser acolhida com alguma surpresa entre os romenos, porque o favoritismo parecia estar do lado de Simeon. Dan conseguiu impor-se a Simeon, a elevada participação, a maior em quase 3 décadas, e também o apoio dos jovens e dos idosos terão sido cruciais para a eleição deste candidato europeísta. Ponto importante. A vantagem com que Dan ganha esta eleição acaba por ser uma vantagem confortável, quase, portanto, cerca de 7 pontos percentuais de diferença para Simeon, portanto não foi tão renhido como as sondagens previam. Exatamente. Na Polónia a coisa é um bocadinho mais complicada, mas iremos falar disso mais à frente. Já lá vamos. Dizia que a diáspora também terá sido crucial, até decisiva, porque da primeira para a segunda volta os romenos na diáspora duplicaram a sua taxa de participação nas eleições, especialmente em países como a Moldova, onde o candidato vencedor, Dan, obteve mais de 50% dos votos. E importa lembrar que isto terá muito a ver com o facto de Simeon fazer reivindicações territoriais tanto sobre a Moldova como sobre a Ucrânia, o que lhe valeu o impedimento, a proibição de entrar nesses países. Eu diria que esta vitória é um alívio
acima de tudo, para pelo menos metade dos eleitores, ou um bocadinho mais de metade dos eleitores da Roménia, portanto um alívio para Bucareste, mas também para Bruxelas e Kiev, porque Simeone fez uma campanha assente na valorização do interesse nacional, na oposição à ajuda militar e não só à Ucrânia, na guerra de agressão da Rússia, e portanto o candidato vitorioso representa a continuidade da orientação pró-ocidental da Roménia, que é essencial no quadro da NATO, uma vez que a Roménia faz fronteira com a Ucrânia, é uma rota-chave para a passagem da ajuda militar e não só, e também para a exportação, por exemplo, de cereais ucranianos, além de, no quadro da Aliança Atlântica, também formar soldados ucranianos que combatem contra as forças russas. É também um alívio para a União Europeia. Sem dúvida, um alívio para Bruxelas e Kiev. Kiev porque vai poder continuar a contar com a ajuda da Roménia, que estava em risco se Simeone ganhasse. Para Bruxelas é também um alívio porque a Roménia não se torna mais um país que rompe com a unidade do bloco comunitário face à ajuda à Ucrânia. Unidade essa que, como sabemos, e temos discutido isso várias vezes aqui no Mundo a Seus Pés, unidade essa que é muitas vezes posta em causa pela Hungria de Viktor Orbán e também pela Eslováquia de Robert Fico, o que significa que a Roménia, pelo menos para já, continua a contribuir para essa aparente unidade na União Europeia. Portanto, imagino que sim, Bruxelas esteja agora a respirar de alívio. Depois há dados curiosos da noite eleitoral, não sei se temos tempo para explorar o que se passou nas últimas horas, porque nós temos um candidato que partia em vantagem, que era favorito, que capitalizava o descontentamento com a pobreza, que afeta a grosso modo 1/3 dos romenos, que capitalizava com a corrupção, que adotou uma retórica maga, inspirada em Trump, e na tal oposição ao apoio à Ucrânia. Curiosamente, Simeone apressou-se a cantar vitória nas redes sociais, isto após a divulgação das sondagens à boca das urnas que davam a Dan uma vitória, taco a taco, é verdade, ainda na contagem de votos a disputar taco a taco, mas que dava uma vitória a Dan, mas Simeone apressou-se a cantar essa vitória e numa publicação, entretanto apagada, escreveu ser o novo presidente e depois acrescentou um emoji com a bandeira do Chad. Ora, isto não passou despercebido a muita gente. Para sermos justos, as bandeiras do Chad e da Roménia são muito parecidas, o azul, o amarelo são e o muito vermelho parecidas, era o que eu ia dizer, exatamente. Em ambos os casos e pela mesma ordem, é que a diferença é mesmo muito subtil e tem a ver com o tom das cores. São, portanto, talvez tonalidades ligeiramente diferentes, não é? Muito, muito ligeiras. Claro que isto aqui é apenas algo sem muita importância. Agora, ganha um bocadinho mais de importância tratando-se de um ultranacionalista a errar na altura de colocar a bandeira do seu país, a Roménia, e colocar a do Chad. Naturalmente, depois da publicação, ele fez questão de a apagar. Pelas 22h30 locais, portanto, menos de 2 horas em Portugal continental, a imprensa romena, isto é muito importante, relatou que membros do partido do Simeone, portanto, a Aliança para a União dos Romenos, começaram a receber uma mensagem de alerta, a apelar ao protesto se a fraude continuar, estou a citar, e a prometer uma manifestação nacional esta segunda-feira de manhã se, volto a citar, tentarem roubar a vitória do povo. Mesmo enquanto e essa manifestação aconteceu? Pergunto. Não aconteceu de todo porque, apesar de, por exemplo, enquanto decorria a votação, portanto, ao longo do dia de domingo, Simeone afirmou ter provas de que 1,8 milhões de pessoas mortas surgiam nos cadernos eleitorais e anunciou que o seu partido realizaria uma contagem de votos paralela. Claro que esta atitude foi de imediato comparada com a recusa de Donald Trump em aceitar a derrota nas eleições. A cartilha, ia dizer isso, é essa a cartilha, não é? É o manual completo de Donald Trump. Portanto, foi comparada com a recusa de Trump em aceitar a derrota em 2020, as eleições de 2020, e que deu depois em 21 a invasão do Capitólio e tudo o que nós sabemos. Depois, a autoridade eleitoral romena rejeitou a alegação, esclarecendo não ter recebido quaisquer indícios da presença de mortos nos cadernos eleitorais, e o Simeone acabou
por mais tarde reconhecer a vitória do adversário e dizer que foi o povo romeno a falar. Portanto, não se prevê que nos próximos tempos haja agitação a esse respeito. Simeone aceitou, Dante tomará posse e as coisas continuam. Perguntava-te, o presidente, portanto, a Roménia tem, como nós, um sistema semipresidencialista. Tem um primeiro-ministro que resulta de eleições legislativas e um presidente da República que é eleito por voto, por sufrágio universal. A minha pergunta para ti é: que poderes tem esse presidente? Eu sei, por exemplo, que ele é o presidente e não o primeiro-ministro que representa a Roménia no Conselho Europeu, mas pergunto-te o que é que isso significa e que poderes tem, se conseguires fazer aqui uma comparação entre esses poderes presidenciais e os do Presidente da República Portuguesa, só para o ouvinte ficar mais situado, como é que descreverias isso? Bem, há aqui uma diferença face ao que se está a passar, ou que se poderá vir a passar na Polónia, que é o segundo tópico desta nossa conversa. É importante o que referiste, a presença do presidente da Roménia nas reuniões do Conselho Europeu, o facto de ser ele, no fundo, o rosto do país quando o presidente do Conselho Europeu reúne os chefes de Estado ou do Governo em Bruxelas. É importante que seja uma figura para Bruxelas, é importante que seja uma figura pró-União Europeia. Em relação aos poderes que ele detém, é um pouco, e aqui recorrer também um bocadinho à tua ajuda, é um pouco à semelhança do que acontece em Portugal, no sentido em que se trata em ambos os casos de um sistema semipresidencialista. Certo. Pelo que eu acho que Bruxelas esta manhã respirou de alívio, ficou mais ou menos em apneia relativamente aos resultados da Polónia, mas em relação à Roménia respirou de alívio porque não vai ter mais um cavalo de Troia no bloco comunitário. Agora, importa lembrar que o presidente eleito, portanto o Nikos Orban, mostrou-se ciente de que os problemas do país e o desencanto das mais de 5 milhões de pessoas que votaram em Simeone não se resolvem com esta vitória eleitoral. Aliás, ele diz que ele julga que a tensão na sociedade, uma sociedade muito polarizada, irá manter-se durante meses ou até mesmo anos, e apesar da vitória pró-União Europeia, a verdade é que a Roménia enfrenta desafios, desde logo a anulação e o que levou à anulação das eleições de novembro passado, por interferência russa, novas denúncias que entretanto surgiram de desinformação, sobretudo no TikTok, mas também no Telegram, mostram claramente a vulnerabilidade do país a manipulações externas, e se nós quisermos, com maior ou menor grau, podemos alargar este problema da ingerência russa ou de outros atores externos em países da União Europeia a outros Estados-membros, naturalmente. Há também a questão desta anulação da revolta também, que esta anulação também produziu nos eleitores romenos, e há também a instabilidade política, porque logo após a primeira volta das presidenciais, o primeiro-ministro, ao ver que Simeone seria eleito, que ele estava taco a taco, mas apostou ali as fichas naquele cavalo e achava que Simeone acabaria por ser eleito presidente, o primeiro-ministro, julgo que 2 dias após a primeira volta, renunciou ao cargo de primeiro-ministro. A coligação no poder desfez-se, a coligação essa que incluía partidos como o Partido Social Democrata e o Partido Nacional Liberal, que sustentavam o seu governo desde 2023, e há também a questão da economia frágil. A Roménia tem dos mais elevados índices de inflação e de déficit da União Europeia, e há também esta crescente influência da extrema-direita, porque apesar de o candidato da extrema-direita ter sido derrotado nestas eleições, a verdade é que o seu partido obteve uns sugestivos e promissores 18% nas legislativas do ano passado. Ora, em contexto de crise económica, em contexto de grande polarização, uma sociedade partida, é verdade que essa diferença de um para o outro candidato foi de 7, 8 pontos, mas grosso modo é uma sociedade
partida a meio. E, portanto, das pessoas com quem eu tenho falado antes da primeira volta, portanto, pessoas da sociedade civil romena, politólogos, peritos, antes da primeira volta, neste interregno entre a primeira e a segunda volta e já após o anúncio dos resultados finais, o que eles me têm indicado é que importa não ignorar as necessidades de quem votou em Simeon, porque terá sido um voto de protesto, é verdade, mas porque sob pena, ignorando ou continuando a ignorar as necessidades desses eleitores de Simeon, o extremismo crescerá ainda mais na Roménia. Isso volta a ser um problema não apenas para o país, mas para o conjunto da União Europeia. Exato. Bom, e para países como eu aqui não resisto a puxar a brasa à sardinha portuguesa, que aliás estamos quase no mês dela, é que precisamente olhar para o eleitorado que vota em partidos, estes partidos considerados inimigos da democracia ou extremistas, é fundamental, é por encontrarem, em muitos casos não será por convicção ideológica a favor desses partidos, mas por zanga e por não encontrar resposta nos partidos tradicionais, que as pessoas optam por estes partidos que começam por ser de protesto, mas depois se tornam uma ameaça ao sistema no seu todo. E em Portugal nós vimos isso ontem à noite, julgo eu, com o Chega, não sei se tu acompanhas esta leitura, mas acaba por ser um fenómeno transeuropeu. Sem dúvida, eu concordo e acompanho-te nessa avaliação dos resultados de ontem à noite aqui em Portugal. Acrescentava apenas uns pozinhos de algum ódio pelo outro, alguma xenofobia, alguma incapacidade de lidar com o país, e um país que faz parte da União Europeia já há muitos anos, que de facto tem uma política de imigração que nos últimos anos se traduziu na vinda de muitos imigrantes que são muito necessários como mão de obra, né, quanto mais não seja, já para não falar para questões humanitárias de acolhimento de refugiados, mas para os imigrantes que vêm para Portugal em busca de melhores condições de vida. Eu acho que tudo isso é verdade, é importante não ignorar as necessidades do eleitorado do Chega, como é importante não ignorar as necessidades do eleitorado de outros partidos desta ala, desta internacional da extrema-direita. Portanto, sim, não ignorando as necessidades desses eleitores, também não posso deixar de sublinhar que, em alguns deles, há uma adesão muito, muito forte ao que o ser humano tem de pior, que é o ódio pelo outro, a incapacidade de olhar para factos e não para fabulações que muitas vezes esses partidos e essa corrente política. Olha, eu aí vou um bocadinho mais longe que tu. Eu acho que às vezes não é incapacidade, acho que às vezes as pessoas teriam essa capacidade e escolhem não o fazer, que ainda falta é mais grave. Vontade. Pois, sim, é uma escolha, sem dúvida. Olhamos então agora para a Polónia, onde a eleição vai numa fase anterior à da Roménia. A Roménia fechou, Dan vai ser presidente. Na Polónia tivemos a primeira volta das eleições e temos que dois candidatos passam à segunda volta, ninguém teve mais de 50% nesta primeira volta. E quem é que passa? Bom, passa Rafał Trzaskowski, que é o presidente da Câmara de Varsóvia, também aqui um autarca a concorrer a presidente, e é da coligação cívica, portanto, que é a aliança liderada pela plataforma cívica, que é o partido do primeiro-ministro Donald Tusk, um partido de centro-direita, moderado e europeísta. Teve 31%, Rafał Trzaskowski. Em segundo lugar, e também na segunda volta, está Karol Nawrocki, que é um candidato independente, mas apoiado pelo Partido Lei e Justiça, o partido de direita nacionalista, populista, que esteve no poder antes de Donald Tusk reconquistar o governo. E Nawrocki teve 29,5%. Portanto, entre os dois candidatos que passam à segunda volta, há uma soma de 60%. Isto diz-nos logo uma coisa interessante, que é 40% das pessoas não se veem nestes dois principais partidos, o que também já é um sintoma deste mal-estar que nós detectamos um pouco por toda a Europa e pelas democracias em geral.
Por outro lado, olhando para estes resultados, eles parecem estar muito tac a tac, 31-29, e agora pergunto-te quem é que está em melhores condições para vencer a eleição daqui a 15 dias, dia 1 de junho, quando se der aqui a grande decisão. Bom, também as sondagens mostravam os candidatos na Roménia taco a taco, agora é diferente, são resultados efetivos, finais da primeira volta, portanto é mesmo muito próximo, e para responder diretamente à tua pergunta eu diria que a vida pode complicar-se bastante para o candidato apoiado pelo primeiro-ministro Donald Tusk, ou da plataforma cívica, no fundo. Porquê? Porque na segunda volta, marcada para 1 de junho, já agora, daqui a 2 semanas, o candidato apoiado pelo PIS deverá beneficiar do apoio de outros partidos, incluindo o Confederação, que é de extrema-direita, pura e simples, e cujo candidato ficou em terceiro lugar este domingo, com quase 15% dos votos e tem um forte apelo junto dos jovens. Estas eleições têm sido vistas como um teste ao governo pró-União Europeia de Donald Tusk, o tal governo centrista. Nós sabemos que, apesar de o PIS ter vencido as legislativas de 2023, perdeu a maioria e, portanto, não conseguiu formar governo, e em dezembro Donald Tusk, fazendo-se rodear ou formando uma plataforma que incluía, ou uma coligação de governo que incluía não só a sua plataforma cívica, mas também partidos de sensibilidades mais liberais e de esquerda, conseguiu ainda assim formar um governo, voltar à chefia do Executivo, interrompendo esse ciclo de 8 anos do PIS. Sucede que o presidente polaco, de saída, o Duda, sempre alinhado com o PIS, travou no último ano e meio muitas das reformas que Tusk queria pôr em prática, com o seu poder de veto, o veto presidencial, especialmente em áreas como a independência judicial e os mídia públicos. Uma vitória do candidato de Tusk teria a vantagem de alinhar a presidência com o governo, desbloqueando as reformas que Tusk diz querer pôr em prática. Por outro lado, uma vitória do candidato apoiado pelo PIS manteria a influência do Partido Nacionalista, perpetuaria de uma forma ou de outra o impasse e, pior também, comprometeria seriamente o futuro de uma governação pró-União Europeia nas legislativas de 2027, porque se nós, aliás, o European Council on Foreign Relations, um think tank, publicou uma série de artigos a propósito das eleições polacas e dizia que, tal como as coisas estão atualmente, a direita mais ultra associada à extrema-direita, neste momento, se as eleições fossem hoje, estaria em condições de formar governo. Ora, isto é de fazer tremer o governo de Tusk, que, como nós escrevíamos, como o Expresso escrevia ainda na semana passada, aguarda nestas eleições presidenciais um sinal vermelho ou um sinal verde, ou seja, dependendo de quem ganhar as eleições na segunda volta, ele saberá se poderá efetivamente pôr em prática as reformas que quer e que até hoje, no último ano e meio, tem sempre desculpado com o veto presidencial, que é efetivo, quer dizer, é uma desculpa, mas é uma desculpa com sustentação na realidade. O presidente da Câmara de Varsóvia acaba por beneficiar aqui do voto urbano e pró-União Europeia, propõe afetar 5% do PIB para a defesa, o que é algo muito importante nos dias que correm. Aliás, a NATO tem... E naquela geografia, não sem dúvida. Da Polónia, pela geografia de estar ali colada à Ucrânia e pela história da agressão que sofreu, se constantemente fosse, nos tempos mais recentes no século passado, da Alemanha nazi e da Rússia soviética, é algo que lhe diz muito mais, por exemplo, do que o eleitorado português quando falamos de gastar em defesa, não é? Naturalmente, e daí também a Polónia estar no topo, ser o Estado-membro da NATO que mais
gasta ou mais afeta uma percentagem, está muito próxima destes 5% do produto interno bruto à defesa. Aliás, no próximo mês, a NATO terá a sua cimeira e será novamente definida uma outra meta mais elevada do que os atuais 2%, e portanto, e depois há também a circunstância temporal de, neste momento, ser o semestre europeu da Polónia. No início do ano, a Polónia assumiu a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. Essa presidência termina já depois desta segunda volta das eleições presidenciais, termina no final de junho, e segue-se uma presidência, diria, bastante agitada e bastante complicada para a União Europeia, que foi a presidência do Conselho da União Europeia de Viktor Orbán, da Hungria. Por outro lado, o historiador nacionalista, que é o candidato apoiado pelo PiS, apela a um eleitorado mais rural, mais católico. É ele quem apresenta estas eleições como um referendo contra Tusk. Isto porquê? Porque se Tusk foi sempre embatendo contra o poder de veto presidencial, a verdade é que, por exemplo, no corte a apoios sociais, ele conseguiu que aquilo passasse, e isso naturalmente cria um caldo de descontentamento, de desilusão em relação ao governo de Tusk, que pode também valer-lhe uma derrota do seu candidato a 1 de junho. Acho que a segunda volta será renhida novamente, e portanto acho que a participação será crucial. Um dado curioso é que portanto, os candidatos da ultradireita ou da extrema-direita, se quisermos, da Polónia e da Roménia juntaram-se na semana passada, a poucos dias destas eleições no domingo, declararam querer uma Europa de pátrias, uma Europa que respeita os valores de ambos os países, e que nem a Roménia nem a Polónia poderiam continuar a ser uma espécie de províncias da União Europeia. É um discurso que vai ganhando tração em vários países da União Europeia, em vários Estados-membros, e naturalmente Tusk pôs logo em campo a acusar o candidato do PiS de alinhar com o pró-russo, referindo-se naturalmente a Simeone. Ia-te perguntar também, e eu de novo indo a inevitáveis paralelos com a nossa situação política resultante da noite de domingo 18 de maio, que semelhanças e diferenças, sendo que estamos a falar de países, todos eles, países obviamente de geografias muito diferentes, mas todos os países da União Europeia onde os partidos da direita radical têm ganho peso nos últimos tempos, vinha-te perguntar que semelhanças e diferenças é que, para encerrarmos este podcast, encontras entre o excelente resultado que o Chega teve nas legislativas portuguesas e os resultados, uma derrota ainda assim honrosa no caso romeno, uma hipótese de vitória no caso polaco, que encontras entre o nosso país e estes dois. É muito curioso, porque estes partidos, no rescaldo das eleições europeias do ano passado, portanto, nós tínhamos um grupo, uma família no Parlamento Europeu que acolhia estes partidos de direita radical, ultradireita, extrema-direita, que era o Identidade e Democracia. Muito rapidamente essa família política desfez-se e criaram-se duas novas famílias, os Patriotas pela Europa e também a Europa das Nações Soberanas. A Europa das Nações Soberanas ainda tem muito pouca representação no Parlamento Europeu. Já os Patriotas pela Europa, que foi uma ideia de Viktor Orbán e que inclui os mais proeminentes partidos da extrema-direita europeia, e depois é interessante perceber exatamente, o Chega, por exemplo, aderiu aos Patriotas pela Europa, e no entanto não vês André Ventura a manifestar-se contra o apoio à Ucrânia, como vês no candidato da extrema-direita da Roménia. Não vês um alinhamento
muito tático à volta da figura de Trump, mas depois espremos aquilo tudo e na verdade não, eles divergem em quase tudo. Como é que tu consegues, por um lado, defender a retórica trumpista e, por outro, dizer aos seus eleitores pois as tarifas são tramadas porque vão complicar a economia do nosso país. Eu vejo muita falta de sintonia e muito pouca atenção ou desinteresse do eleitorado potencial ou efetivo já consolidado destes partidos em perceber estas minudências que na verdade são bastante mais importantes do que simples minudências. Nós estamos, naturalmente que cada família política terá muitas divergências, mas no essencial é interessante perceber como estes partidos, dependendo da geografia, divergem em questões fundamentais, não apenas para território nacional, mas também numa perspectiva mais alargada no conjunto da União Europeia. Uma das coisas que se tem notado, por exemplo, em relação ao Chega, é que não há o desalinhamento com o consenso europeu, ocidental, NATO, para a Ucrânia, etc., que há noutros partidos da família dele. Nós não vemos, embora amigo de uma série de putinistas, nós não vemos André Ventura a questionar o apoio à Ucrânia, a questionar as metas da NATO, como vemos fazer noutras paragens, seja Orbán, seja Fico, etc. Isto é uma questão também, corrijo-me se eu estiver errado, do que rende ou não rende em cada mercado eleitoral nacional. Absolutamente. Mais do que qualquer outro, estes partidos desta constelação da extrema-direita europeia e eventualmente até mundial, o que faz a cada eleição, a cada momento até, às vezes contradizendo-se no próprio dia, é olhar para a forma como o que disserem, o posicionamento que tiverem irá ter impacto nos seus eleitores e, portanto, se por acaso Viktor Orbán bate o pé a Bruxelas constantemente e é um empecilho de cada vez que é preciso aprovar um novo pacote de ajuda à Ucrânia, não vês isso em Portugal com André Ventura e o Chega, porque há um consenso nacional de que a guerra da Ucrânia é uma guerra de agressão, como sabemos. Não temos dúvidas, em Portugal não há dúvidas de quem invadiu que país foi invadido e qual foi o país agressor, algo que Trump não parece ter entendido, pelo menos inicialmente, ou fingiu não entender, e portanto sim, há uma adequação ao mercado eleitoral para benefício próprio. Eu acho que aqui, para benefício próprio e a cada eleição, a cada momento, e não tem, como não há uma adesão ou não se perspectiva, não se valoriza uma adesão tão grande à realidade por parte destes partidos, eles podem perfeitamente variar na escala de valores e na escala de afinidades eletivas a cada momento. Eu acho que a grande mascote ou a grande figura que todos eles parecem admirar é uma senhora chamada Giorgia Meloni, primeira-ministra em Itália, que consegue fazer conseguiu uma receita que significa estar de bem com Trump. Vimos-la a ser recebida na Casa Branca em nome da União Europeia, ou pelo menos em vez de Ursula von der Leyen ou outros dirigentes de topo das instituições europeias, e ao mesmo tempo consegue estar e compatibilizar-se com estas agendas mais radicais dos partidos de extrema-direita. E o Simeon, além de ter tido na Roménia ter alinhado completamente pelo manual, pela cartilha de Trump, também disse numa entrevista entre a primeira e a segunda voltas, disse numa entrevista à Euronews na semana passada, que uma das suas figuras tutelares era sem dúvida Giorgia Meloni. Portanto, Meloni surge aqui como a radical, perigosa, mas que consegue mostrar moderação e abertura
e capacidade de diálogo com as partes, e acaba por ser uma figura tutelar numa economia que nós sabemos que é muito importante, num país que nós sabemos que é muito importante na União Europeia, e os dirigentes das instituições, os líderes das instituições europeias acabam por deixar andar, porque apesar de tudo é mais importante ter um interlocutor com o Sr. Trump ou eventualmente com outros dessa linha ideológica do que não ter interlocutor algum. E com isto chegamos ao fim do nosso tempo. Hélder, vou só amassar-te com a pergunta que fazemos, que tu às vezes cabe-te a ti fazer, desta vez cabe-me a mim, aos convidados deste nosso podcast. E a pergunta é, como já sabem os ouvintes, para onde irias agora se pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem restrições? E porquê? Bom, isto só não é monotemático, porque também falámos da Roménia neste episódio, mas eu gostava mesmo muito de, nas próximas 2 semanas, estar na Polónia, viajar para a Polónia, não apenas nos grandes centros urbanos, mas também na Polónia profunda, tentar entender o que é que pode pender mais para um lado ou mais para o outro, o que é que está em causa ali na eleição do presidente polaco, do novo presidente polaco, que segue 2 mandatos de Duda, muito influenciados pelo então partido no poder, o PiS, e como é que, por outro lado também, essas manchas territoriais, essas manchas também, esses mercados eleitorais mais urbanos, mais rurais, têm olhado para a governação no último ano e meio de Donald Tusk, portanto iria para a Polónia de imediato. Muito bem, um jornalista completo que não resiste ao faro de uma boa história, de uma boa notícia. Hélder, muito obrigado pela tua participação neste episódio. Obrigado. Agradeço também ao Tomás Delfim pela sonoplastia e sobretudo a si que está desse lado a ouvir o Mundo a Seus Pés semana após semana. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com outros convidados, outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.